Fala com ele assim: quem anda perto de você pode te definir ou pode te matar. Então saiba escolher as companhias. Diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entra na arca, tu e toda tua casa. Repita comigo assim: toda minha casa, toda tua casa. Aí diz o texto assim: porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olha que coisa linda. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Agora Gênesis 7:1 diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim. Querido Deus, nós colocamos a nossa família nas tuas mãos. Colocamos, ó Pai, a nossa casa diante do Senhor. Clamamos pelos nossos lares, Senhor. Por favor, meu Deus, nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Toque, meu Pai, nos nossos pais, avós, filhos, netos, bisnetos e alguns até tataranetos, Senhor. A nossa família, a nossa casa é a nossa maior conquista, Senhor. Tanta ataque do diabo, tanta força das trevas tenta sobre nós de uma maneira tão terrível. E nós te pedimos que nos ajude a estabelecer as companhias. Pergunte ao seu irmão que está do seu lado se está tudo bem com ele. Vai estar tudo bem, irmão? Fala com ele assim: vai dar tudo certo. Deus colocou no meu coração sobre a necessidade de nós estabelecermos a companhia. Um exemplo. A Bíblia diz que Dimas amou o presente século e abandonou Paulo. As nossas companhias nos definem positivamente ou negativamente. Quando eu falo de companhia, eu falo em todos os níveis das companhias. Tem pessoas que não é bom ficar perto da gente. Tem pessoas que é muito bom ficar perto da gente. Tem pessoas que não pode ter um celular. Porque a companhia do celular não é agradável para ele. Porque ele não tem controle de ter um celular. Tem pessoas que não podem ficar sozinho dentro de casa, vendo TV, porque às vezes não tem controle, tem o controle da TV, mas não tem controle daquilo que ele permite que venha diante dos seus olhos. Tem pessoas que têm que saber exatamente que tipo de companhia é importante para ele e que tipo de companhia que não é importante. Existe namorado que a namorada não agrega, não soma para ele. Existe namorado que não agrega e nem soma para a namorada. E às vezes nós insistimos em coisas que de fato não vão trazer alguns benefícios. A nossa família deve ser o alvo, por mais luta que você passe,
por mais batalha que você enfrente, por mais que a sociedade fica incisivamente tentando criar um novo modelo, um novo conceito de família, nós precisamos de coisas que não pode mudar. Por exemplo, Jesus não muda. Ele é imutável. Deus não muda. Ele é imutável. Ele não se permite ter variação e nem sombra de mudança, porque ele não muda. O que ele era, o que ele é e o que ele será, o mesmo. Nesse princípio da revelação do eterno, existem algumas coisas que também não podem mudar. Existem outras que precisam mudar. Existem outras que precisam se atualizar. O grande ataque do inimigo é a família. Não é uma questão de resolver problemas pessoais. Não é uma questão de resolver problemas emocionais ou problemas sentimentais. Existe muito mais coisas que... Daí, então, o congresso de família que vai ter no dia 17. Com a doutora Juliana. Não é Juliana, não, é Julia. É o nome das suas filhas. Ela vai falar sobre a saúde emocional da família. 5 horas da tarde, R$10 por pessoa. Passou, tá caro? Depois que você ouvir ela, você vai ver que está muito barato. Dado o nível de revelação e entendimento que Deus deu para ela. Porque os ataques são tão grandes que as pessoas preferem pessoas que não vai agregar valores ao crescimento dela e preferem dar o ouvido para aquilo que não vai agregar valores, para aquilo que não vai ajudar a família dele. E a pessoa então prefere ouvir pessoas que falam: ah, dá um chute nisso, chuta o balde, acaba com isso. Aí algumas pessoas então deixam de ouvir algumas coisas que não mudam para ouvir coisas que mudam. Por exemplo, isso não muda. Quando Roboão assumiu o reinado de Israel, ele não estava preparado para ser rei de Israel. E ele chegou então, era jovem, procurou conselho com os idosos. Como que vocês acham que eu devo governar? Os idosos falaram com ele, os conselheiros: diminua os impostos. Seu pai pegou muito pesado, Salomão. Ele quis construir o templo, que gastou 11 trilhões de reais para construir aquele templo. O povo deu o que tinha, o que não tinha. Então diminua um pouco os impostos e você vai ganhar o povo. Aí ele tinha um grupo também de conselheiros jovens. E ele chegou no grupo de conselheiros jovens e falou com eles assim: olha, eu acabei de assumir o reinado, fiz uma nova equipe de assessores, de ministros. Eu tenho os ministros fortes e tem vocês para trazer um equilíbrio. Como que vocês acham que eu devo governar? Ele disse assim, os jovens: que esse seu dedinho seja mais grosso que a cintura do teu pai. O povo tem, pode pedir, arrebenta com o povo. E ele arrebentou com o povo. Aquilo foi tão pesado que dividiu. Existem pessoas que nos dão conselho que é tão pesado que divide uma casa, divide um reino, é capaz de dividir um estado. O Brasil está dividido, sabia? Precisa de muita graça de Deus, o Brasil está dividido.
Porque os conselheiros do Brasil são da pior estirpe que tem. Existem pessoas que são da pior estirpe que existe e querem nos conselhar. Por isso que você tem que saber qual é a companhia ideal para você. Para quem que você vai abrir o seu coração? Você sabia que você não pode abrir teu coração para todo mundo? Você não pode abrir teu coração para qualquer pessoa? Você não pode pegar a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, e abrir o coração, se ele não tiver uma vida espiritual melhor que a sua. Você só pode abrir o teu coração para uma pessoa se a pessoa tiver comprovadamente mais conhecimento espiritual do que você, mais conhecimento da palavra do que você, mais temor de Deus do que você. Se a pessoa tem essas qualificações, aí você pode abrir o coração. Mas tem pessoas que escutam todo mundo, mas não conseguem ouvir o que é certo. Existem problemas tão terríveis na família. Certo que enquanto estivermos aqui, enfrentaremos batalha incalculável para destruir a família. Porque é uma consequência natural contra aquele que quer viver piedosamente. A Bíblia diz assim: todo aquele que quer viver piedosamente no Senhor sofrerá perseguições, sofrerá danos. Mas existem perseguições que não é por causa de querer viver piedosamente no Senhor. A Bíblia diz assim: se você está sofrendo por ouvir o que não se deve ouvir, por decidir aonde não deveria decidir, bem feito. A Bíblia fala desse jeito. Bem feito para você. Porque você fez escolhas erradas. Como consertar tudo isso? Deus disse para Noé assim, no versículo 6, o capítulo 18: mas contigo eu vou estabelecer a minha aliança. Entrarás na arca tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Deus pegou aquele homem ali como modelo. Cão, um dos 3 filhos de Noé, que era Cão, Sem e Jafé, era um filho que ninguém queria por perto. Já viu que sempre tem na família alguém que dá um trabalho especial? Não percebeu? E alguns chegam ao ponto de até desistir da pessoa, já viu? Às vezes a gente não adianta mais não, hein? Já viu isso? Já falei isso, aquilo não tem jeito não, que nasceu para ir para o inferno. Você já ouviu isso? Aquilo ali é uma desgraça, misturado com desgraça, que dá menos desgraça do que desgraça. É a verdade. Eu até preguei sobre isso uma certa feita, que o segredo está nos olhos. Se o olho é bom, o corpo é bom. Se o olho é mau, o corpo é mau. Enquanto você olhar para a sua família e só ver desgraça, não é a família que é uma desgraça, é o seu olho que não é bom. Por isso que Jesus falou: tira primeiro o cisco do olho do teu irmão. Primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Diante dessa situação, se você estudar o comportamento de Cã, tem alguma tradução da Bíblia que fala cão. O cara era um cão mesmo. Não no sentido cachorro, mas o comportamento dele era para Noé dizer assim:
eu não quero mais saber na minha vida. Isso desde quando nasceu, só me dá trabalho. Olha o que Deus disse com Noé. Eu faço uma aliança contigo, Noé. Faço um pacto com você. Você vai entrar na arca. Vai entrar com teus filhos. Com a tua mulher. E com as mulheres dos teus filhos. O que significa isso? Eu posso escolher viver uma vida ouvindo Deus, que não muda, ou ouvindo a sociedade, que só quer ver sangue e quer ver caos. Significa que se você andar debaixo da direção de Deus, mesmo que tenha uma pessoa na sua casa que só lhe traz tristeza, que só lhe traz angústia, mesmo assim, Deus está dizendo que se você se manter íntegro diante dele, ele também vai entrar na arca. Vou repetir, mesmo que dentro da sua família tem alguém que não mereça ir para o céu, que o merecimento dele é ir para o inferno, ou dela é ir para o inferno. Mas dependendo da sua vida, do seu comportamento, ele também entrará na arca. Se você temer a Deus, não importa o caminho que a sua família decide ir, se você temer a Deus, entrará tu, teus filhos, tua casa, tua família, todos serão salvos. Mas você tem que ter uma decisão no seu coração. Quem é a sua companhia que fica falando o tempo todo com você? Quem fica falando no seu ouvido? Se você está ouvindo pessoas que destrói família, desiste, joga fora. Eu te digo na autoridade que há no nome de Jesus, você tem que quebrar a sua televisão. Porque chega uma certa altura da vida que a gente tem que saber e decidir quem é a nossa companhia. Porque tem companhias que não é bom para nós, irmãos. Mas nós preferimos muitas vezes a companhia que fica nos colocando na depressão. Nós preferimos muitas vezes o relacionamento de pessoas que falam assim, você tem que aproveitar a vida, você está muito jovem, você tem que aproveitar, você tem que carnalizar. A gente fica ouvindo pessoas, e não escutamos aquele que não muda. Queremos escutar todo mundo, mas não escutamos o imutável. Quem que é o imutável? É Deus. Não muda. Jesus é imutável. Não muda. O Espírito Santo é imutável e não muda. Os três são um só. Pare de pegar conselhos de quem quer anarquia e desgraça. Confia. Depois disse o Senhor a Noé, agora a arca está pronta, entra nela. Gênesis 7:1, tu e a casa, tu e toda a tua casa, porque eu tenho visto que você confia em mim, apesar dessa geração desgraçada. Em tradução na linguagem de hoje. Eu não posso, em nome do Senhor Jesus Cristo, em detrimento aos avanços tecnológicos, pensar o contrário. Há um projeto de Deus para você e para a sua família. Isso é inegociável.
Há um projeto feito no eterno que diz que quando você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Isso está escrito na palavra de Deus, meu Deus. Se você não tiver entendimento e a cercar de pessoas que não vai trazer crescimento para a sua vida, não se assente à roda de escarnecedores. O que é escarnecedor? Pessoa que só pensa no prazer da desgraça da carne. Pessoa que só pensa no hoje. São pessoas que não pensam na manhã. Pessoas que não projetam o amanhã. Pessoas só pensam no agora. Eu decidi viver aqui e agora. Isso não funciona. Essas eleições, Deus disse assim: quem controla sou eu. Para nós isso. Quem controla sou eu. Eu ponho, e se não prestar, eu tiro e ponho outro. Precisamos ter um entendimento que o governo está nos ombros dele. Eu preciso ter entendimento. Em 1 Pedro 3,20, nos quais outro tempo foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através das águas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, uma família inteira foi salva. Isso é um retrato do amor eterno de Deus pela sua família. Vou repetir. Isso é um retrato do eterno e poderoso amor de Deus pela sua família. Tá? Pedro, considerado como dos apóstolos mais burro em termos de leitura, quando Paulo escrevia as cartas, ele dizia assim: eu não entendo o que Paulo fala, porque Paulo era extremamente culto. Foi ele que escreveu isso. Eu me lembro que está na palavra, devido ao comportamento daquela geração, que era terrível. Deus havia dito para Noé: por que você decidiu me ouvir? Eu vou separar sua mulher, seus filhos, e vou separar as mulheres dele. Eu quero te dizer que ninguém da sua casa vai se perder. Mas você tem que fazer uma escolha. Quem você está escutando e quem é o seu companheiro. Cão ou Cã, problema de personalidade. Deus não levou em consideração o desenfreio da alma sedenta por prazeres de Cão. Fica preocupado não, irmão, descansa. Fica se matando não. Fica diante do Senhor. Não fica correndo ali, meu Deus, o que eu faço? Quer saber? Eu vou chamar a benzedeira lá em casa para fazer uma benza, fazer uma reza, para ver se melhora lá em casa, porque o negócio está feio e a coisa está complicada. Para! A Bíblia diz assim: descansa no Senhor, espera nele, o mais ele vai fazer. O Deus Todo-Poderoso continua o mesmo. Ele era, ele é e ele sempre será o mesmo e vai cuidar da tua casa. Tu, porém, teme a Deus. Tu, porém, teme a Deus. Gênesis 13
diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Abraão era muito rico, tinha muito gado, muita prata e muito ouro. Deus não tem problema de você ter dinheiro não, viu, irmão? Deus quer que você tenha, para você temer a Ele mais ainda. Na sua jornada subiu o Neguebe para Betel, até onde outrora estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera, e invocou o nome do Senhor. E também Ló ia com ele, com Abraão. Tinha rebanhos, gados e tendas. Quando estamos com a pessoa certa do nosso lado, Deus preserva a nossa vida. Ló fez as escolhas erradas dele. Resolveu seguir o caminho dele. Porque o gado de um e o gado do outro era muita coisa. Os pastores, os funcionários de um começaram a brigar com os funcionários do outro. Aí Abraão disse: nossos funcionários estão brigando. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Mas eu não deixarei de pagar o preço por você. E Ló escolheu as campinas do Jordão, até que veio uma grande fome naquela terra. Até que os moradores daquela cidade tentaram estrupar suas filhas. Até o anjo desceu na casa dele. E os moradores daquela cidade queriam amarrar os anjos e estrupar os anjos. Ló chegou e falou: pega minhas filhas, mas não toque naquele que é ungido de Deus. Aí Deus vira para Abraão e falou: vou acabar com aquela cidade. Mas se lá tiver 50, Senhor, justo, por amor dos 50 eu vou preservar. Se tiver 40, 30, 20, 10, 5. Por amor dos 5 eu não vou destruir a cidade. Lá está meu sobrinho, Senhor. Eu falei para ele que eu pagaria o preço por ele. Guarda o meu sobrinho, Senhor. Se Deus ouve a oração de um tio, tenta imaginar a oração de um pai e de uma mãe. Tenta imaginar. Às vezes a gente entra em desespero sem necessidade. Primeiro você tem que saber qual é a companhia, o que você escuta. Para de escutar aquilo que não vai trazer esperança para você. Para de escutar, não te ajudar em nada. Escute a Deus. Ontem nós falamos que tabernáculos era a oportunidade de abrir um canal direto com o Eterno, para que a revelação entrasse no nosso espírito e nós pudéssemos fluir no sobrenatural de Deus. E ontem o canal foi aberto para a glória de Deus, e Deus falará com você de manhã, de tarde, de noite, porque o nosso Deus fala, a boca dele não está fechada, o braço dele não está encolhido, o Senhor continua fazendo do mesmo jeito e muito mais agora que o Espírito de Deus mora dentro de nós. Abraão falou: Senhor, é meu parente, Senhor. Comece a orar para os seus parentes. Depois que você escuta de não tem jeito da minha família. Sim, tem jeito. O inimigo vai soprar, não tem mais jeito, acabou. Aí você vai: não, tem jeito. A palavra de Deus diz que tem jeito. Eu posso mudar a história. Eu não posso entrar naquela casa, eu não posso conversar, porque a pessoa não quer nem mais ver a minha cara, não quer conversar comigo. Mas a minha oração pode entrar lá. A minha oração pode entrar lá. O Deus que entra lá, o Deus que eu sirvo pode chegar lá. E quando você chega diante dele, coloca aquela pessoa diante do Senhor. Eu te digo, sem nem medo nenhum de errar, o Deus que você serve, o Todo-Poderoso, vai pegar a tua casa e vai colocar dentro da arca, porque a arca é o Senhor Jesus Cristo.
De kabaramanabashe. Dorolomanabachore kehe manahas. Quem você está escutando, irmão? Primeira Coríntios diz assim: existem muitas vozes no mundo, nenhuma delas, porém, sem propósito. Existe as vozes, larga para lá. Existe a voz, não larga para lá. Existe a voz, lute. Existe a voz, desista. Existe a voz do patrão, a voz da esposa, a voz do filho, a voz do marido, a voz da mulher, a voz do avô, a voz do vizinho, a voz do diabo e a voz de Deus. A Bíblia diz que todas as vozes que escutamos todos os dias, nenhuma delas é sem propósito, mas cada um saiba qual voz que escute. E eu te digo: abra bem os teus ouvidos, que o Deus Todo-Poderoso está falando contigo. O Deus Todo-Poderoso está falando contigo. A minha voz é a única que vai te colocar no prumo, colocar na rota, que vai te colocar no caminho, que vai te colocar na vitória, que vai te colocar na conquista. A minha voz é a única voz, porque não sou homem para mentir, para prometer e não cumprir. Eu não sou político que na última hora se desespera e quer fazer um atacadão. Não, não é isso. Eu sou aquele que falo e cumpro. Nenhuma palavra voltará vazia, porque eu sou o Senhor que quando falo, acontece. Quem poderá parar o agir de Deus? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus te pegou pela mão, quem vai te tirar da mão do Deus Todo-Poderoso? Temos que influenciar e não sermos influenciados. Se você não puder levantar a pessoa, não precisa da sua voz para matar a pessoa. Há poder no que você fala. Sua voz tem poder, porque toda palavra que você falar, diz a palavra, prestaremos conta de tudo que sai da nossa boca. Por isso, abra a tua boca, profeta. Abra a tua boca em favor da sua casa. Abra a tua boca em favor da sua família. Abra a tua boca em favor dos seus. Quando Jesus estava sendo crucificado, as mulheres batiam no peito e choravam. Ele disse: não chore por mim, chore por vós mesmos. Chore pelos vossos filhos. Significa que a oração de uma mãe, de um pai pelos filhos, coloca de volta os filhos na rota. Quanto testemunho maravilhoso que a gente já ouviu de um cara que era o maior matador do Brasil, e tinha uma mãe que ficava o tempo todo: Senhor, é meu filho, salva ele, é meu filho, salva ele. E Deus foi lá e tocou na vida daquele homem e levantou ele. Eu quero te dizer, meu irmão, se você discernir e decidir por ouvir a voz de Deus, essa voz de Deus vai te guiar na verdade. O mundo não pode ver, não pode ouvir, porque o mundo não conhece Ele, mas todo aquele que nasceu de novo conhece Ele. Ele é o Espírito Santo, Ele é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber Ele, mas vós podeis receber, porque Ele está em vós, e Ele não vai te guiar na mentira, vai te falar uma coisa hoje, e amanhã vai te falar outra. Não, Ele vai te guiar em toda a verdade. Escolha as suas amizades. Sabe escolher quem você escuta?
Segundo, sabe escolher quem você deixa a sua vida ser dirigida, porque isso pode determinar a sua conquista ou a sua ruína. Quem você escuta define você. Preste atenção numa coisa. As pessoas que se aproximam de você, elas têm que ser influenciadas por você. Você não tem que ser influenciado por ninguém. As pessoas quando chegam perto de você, tenta imaginar você chegar perto de mim, eu passando luta. Pastor, estou passando uma luta. Está muito difícil, pastor. Eu não sei o que eu faço. Tenta imaginar eu falar, irmão, já que eu vou orar por você, ora por mim também, que a minha vida está uma desgraça, está um inferno. Tenta imaginar se eu fizer um troço desse. Não tendo nada, possuindo tudo, faltando coisas, dando para os outros, mas em tudo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, contristados, mas nunca derrotados, tristes, mas nunca entregue, porque nós conhecemos aquele que vive para todo sempre. Toda vez que chegar uma pessoa perto de você, você tem que influenciar ela para o bem. Quantas pessoas não têm a luz da palavra, irmãos, que andam conosco? E se ela anda conosco, porque querem ouvir uma palavra de luz e não de trevas. Por isso Jesus disse, se a luz que em ti há for trevas, você está lascado, porque é uma grande trevas. As pessoas se aproximam, é para você ser bênção para ela. Cristo em vós, esperança da glória. Ei, olha para mim. Inclina os teus ouvidos. Ouça. Compre colírio para os olhos, para que veja, e então verá que maior é o que está contigo do que mais do que está lá fora. O Senhor é aquele que te guarda, é aquele que guarda a sua vida. Olha para mim. Entrará você, sua família, seus pais, seu marido, sua esposa, sua futura esposa, seu futuro marido, seus futuros netos, bisnetos, todos eles entrarão na arca, porque eu, Senhor Jesus, te declarei justo. Não é porque você é justo, porque o sangue dele te justifica. Isso é graça diante de Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aquele que tem Jesus, porque não anda mais segundo a carne, mas agora anda guiado pelo Espírito. Deus chamou Noé e disse para ele assim: toda a tua casa vai entrar na arca. Aí ele falou: beleza, Senhor, fica tranquilo, toda a tua casa vai entrar na arca. Fica tranquilo, irmão. Vou repetir: toda a tua casa vai entrar na arca, porque é Ele que vai pegar sua casa pela mão. Descansa, descansa no Senhor. Tabernáculo é para isso, para a gente descansar. Senhor, não nos deixe sair, Senhor. Fica de pé, igreja. Fica de pé no seu lugar. Levante bem alto as tuas mãos.
Senhor, não nos deixe sair, Senhor, da dependência de Ti, Senhor, por favor. Não nos deixe. Para onde iremos, Senhor? Não nos deixe. São muitas vozes que ouvimos todo dia, Senhor. São tantas vozes que escutamos, ó Deus. Mas nós lhe pedimos agora, meu Pai, abra bem os nossos ouvidos, Senhor. A Tua palavra diz que quem tem ouvido para ouvir, Senhor, nós temos ouvido, mas às vezes não ouvimos, mas a partir de agora nós queremos ouvir, ouvir que tem jeito, ouvir que tem solução, ouvir que Deus está trabalhando, aquele que começou a boa obra, vai terminar ela até o dia de Cristo. Levante bem alto as suas mãos e adore ao Senhor. Adore a Deus, adore ao Senhor. Deus te chamou para consolar a sua casa, para consolar a sua família. Deus te levantou para você ser a ponta da bênção da sua casa, para você colocar a mão e abençoar a sua família na autoridade que há no nome de Jesus. Descanse. Essa coisa está complicada. Descansa. Levanta a sua mão bem alta e fala com Deus que você se entrega. Fala com Ele: Deus, eu me entrego, Senhor. Eu me entrego nas Tuas mãos, eu me entrego diante do Teu altar, eu me entrego, Senhor, na dependência do Senhor, me entrego, Senhor. Oh Espírito Santo, entregamos. Oh Espírito Santo, nós nos entregamos. Faz essa oração de entrega. Faz essa oração de entrega, dizendo para Ele que você se entrega. Oh Espírito Santo, glória seja dada a Teu nome. Oh Espírito Santo, glória seja dada a Teu nome. Levante bem alto as tuas mãos e diga para Deus que você se entrega. Diga para Ele que você se entrega, dizendo a Ele: em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu me entrego, Senhor, nas Tuas mãos. Eu me entrego, Senhor, diante do Teu altar. Eu rasgo a minha vida, eu rasgo o meu coração diante do Senhor, meu Deus, porque eu creio. Eu creio que uma nova história vai se fazer na nossa vida. Eu creio que uma nova história vai se casa. Todo o inferno, meu Pai, que tem tentado se levantar contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, eu jogo por terra na autoridade que é no nome de Jesus. Levante bem alto as tuas mãos, igreja. Levante bem alto e glorifica ao Senhor. Glorifica a Deus. Coloca a sua vida em oração. Xerecatababanabaralovê manaya, lerela manabaxere, cantove manaya, nerele manabaxê, ore manabarala manabachore catabas. Três coisas, irmãos. Quem você escuta te define. Para quem você entrega teu coração te governa. E para quem você fala. Escute Deus. Deixe o Espírito Santo te dirigir. E fale com Deus. Não conte seus problemas para as pessoas. Procura o pastor, a pastora, e abre o coração. Mas vá primeiro nele. Vai diante dele. Senhor, minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Eu não sei o que eu faço. Dirige a minha vida.
em nome do Senhor Jesus. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida para Jesus e deseja fazer isso, o tempo é agora. Se você está afastado do Evangelho e quer voltar para Jesus, a hora é agora. Se você quer entregar seu coração para o Senhor, o momento é agora. E se você quer fazer isso, eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar por você, junto com você, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, e a igreja diga amém.